Porque Deus, Ele amou o mundo, e o amor dele, Ele expressa naquilo que nós cremos e buscamos. Então, você que trouxe sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Mateus 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que está sobrecarregado, que está se sentindo ali oprimido, aflito, que eu vos aliviarei. Quem faz esse convite é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando o direito de tomar posse dessa promessa. Então eu quero começar dizendo para você: o cansaço não pode nos parar. Amém? Escute, você que está aqui, você que está online, o cansaço não pode nos parar. Jesus fala: está cansado? Vinde a mim. A chamada de Jesus para os cansados é vir até Ele. E o que nós fizemos hoje? Hoje nós vemos o primeiro passo, o passo mais importante, quando nós queremos uma libertação, quando nós queremos uma cura, quando nós queremos um livramento, quando nós queremos um milagre, quando nós queremos a cura, nós temos que ir até Jesus. Repita comigo: eu vim até Jesus. Até Jesus. Ele falou para nós virmos até Ele. Se eu quero uma cura médica, eu tenho que ir até o médico. Mas sabe o que é interessante? O médico te convida para ele. O médico não fica mandando cartazinhos para você. Vem aqui no meu consultório. Nem os médicos particulares fazem isso. Muito menos o SUS. A gente tem que ir, se for no SUS, enfrentar a fila para marcar a consulta, depois enfrentar a fila para passar pela consulta. E se for no particular, a gente tem que marcar a consulta, pagar pela consulta, chegar no dia da consulta, ainda vai ter fila para a consulta. Eu quero dizer para você que você veio aqui hoje e não tem fila. Amém. Jesus está olhando para você e não tem fila. Aleluia. Não é por ordem de chegada, não é por senha, mas é para aqueles que creem. Você que está assistindo aí, não tem fila. É para aqueles que creem. Então, quando eu quero uma bênção, quando eu quero receber algo, eu tenho que simplesmente obedecer o chamado: vinde a mim. Jesus disse isso para os soldados: vinde a mim todos. Não é alguns, não é só para os estudados, não é só para os formados, não é só para os diplomados, mas a palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quantas vezes eu já me senti cansado, fatigado, sobrecarregado, sobrecarregado. Escute, talvez você esteja sobrecarregado hoje. Existe verbo que vai tirar esse peso. Amém. Não importa se você está aqui ou não, mas Deus vai tirar esse peso. O sobrepeso, a carne merece. A sobrecarga é colocar mais do que você pode carregar. Então Jesus vem e fala assim: dá esse papo para mim. Ele pede, eu levo. Deixa que eu carrego para você. Porque você é só você. Quando nós estamos cansados, a opção é ir até Jesus e pedir descanso. E é o que você está fazendo nesse momento. Você deu o primeiro passo para a sua vitória, o primeiro passo para a sua bênção, o primeiro passo para receber o teu milagre, a tua
a libertação, o livramento, seja para você, seu ente querido, fortalecer. E ele fala: vinde a mim todos. Eu sempre fico encantado, irmão, quando a palavra diz em Elisânia, todos. Sabe, Pedro, quando a palavra diz todos. Nem todos. Não é só a apóstola Nil, não é só o pastor Eliseu que é comunhão, não é só o pastor Carlos, é todos. É para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz acepção de pessoas, Ele quer salvar aquele que o mundo não dá importância, Ele quer curar aquele que os médicos não estão dando a mínima, Ele quer cuidar daqueles que estão lá na fila do hospital, jogar, deixar lá 15 dias, 20 dias, 30 dias, direto recebe pessoas me procurando. Ei, você não conhece alguém que vai intervir lá no hospital, lá na capital, ou aqui na outra cidade? Já faz tantos dias que está esperando atendimento para uma cirurgia. Quem já ouviu alguma coisa assim? Aí Jesus fala assim: pode nunca. Mas se for uma autoridade, ela chega cheia de autoridades. Ela é cheia de influência e prioridade. Então eu sou apaixonado quando a palavra diz assim: vinde a mim todos. Repita comigo: eu sou uma parte do todos. O meu direito é igual ao de todos. Mas por que alguns não vêm? Porque ainda não foram despertados ou por mim, por você, ou pelo Espírito Santo. Nós temos que vir, mas também temos que convidar, falar, anunciar para alguém vir. Porque nós precisamos dar notícia para ela, notícia boa. Olha, lá na minha igreja, se você for lá na culto de sexta-feira, você vai entender os passos para você ser vitorioso, ter uma libertação, ter uma cura, ter um avivamento, ser salvo, se batizar. Qual que é a maior libertação que tem? A do inferno. Não existe libertação maior. Só que nós sermos livres e não ir mais para o inferno. Não tem nada melhor, porque aqui é passageiro, mas depois daqui é eterno. Tem muito estudando da vida aqui na terra, mas não está preocupado com ela possa. Então esse corpo aqui fica aqui, mas a alma do corpo glorificado que vai ressuscitar vai para a eternidade. Eu profetizo que a nossa vida vai para a eternidade com Deus. Tirou eu profetizo para vocês que estão ouvindo: aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se batize nas águas e viva uma vida de eternidade. Deus, o segundo passo para recebermos libertação é reconhecer que precisamos de Jesus para o nosso milagre. Diga amém. Amém. É reconhecer que precisamos de Jesus para o nosso milagre. Eu venho até Jesus. A maioria das pessoas ia até Jesus naquela época, pastor Eliseu. Tá, vamos ver o que ele vai falar. Quem já foi a uma reunião por aí, seja reunião comercial, política ou de igreja, né? Vamos lá para ver como é que ele vai falar. Vamos ver qual que é a proposta. Muitos iam até Jesus para ver qual era a proposta de Jesus. Muitos iam até Jesus para ver o que Jesus ia propor, que nova doutrina era aquela, que novo ensinamento era aquele. E quando eles chegavam, eles ficavam pasmados, porque Jesus falava como alguém que tinha descido do céu. Eu e você cremos que ele desceu do céu, mas as pessoas naquela época, elas falavam: será? Assim como tem muitos hoje que falam assim: cadê Jesus? Cadê Deus? Onde é que está o Espírito Santo?
E quando eles chegavam, quando eles começavam a ouvir a palavra de vida, eles começavam a ficar tontos, eles começavam a ficar assim, eu quero ouvir mais, onde é que isso vai falar? Aí Jesus começava a dizer, ouviste o que foi dito. Eu estou aqui hoje para dizer para você, eu ouvi o que foi dito, e foi dito assim, vinde a mim todos vós que estáis. Irmão, se você está cansado, sente descanso, deixe descanse, mas não desista, não pare, porque Jesus ele tira esse cansaço, ele tira essa fadiga, ele tira essa opressão, e ele vai nos usar hoje, vai tirar de nós se tiver, e vai colocar sobre as nossas mãos a unção para nós podermos abençoar as pessoas que ainda não têm essa visão ótica de Jesus, para que elas também sejam livres desse fardo pesado, dessa opressão, porque é para isso que Jesus manifestou. Amém. Então, quando eu reconheço que só Jesus pode fazer, que só Jesus tem poder para fazer, eu chego mais perto da minha libertação. Eu chego mais perto da minha libertação. A palavra do Senhor diz que uma certa mulher que sofria de uma hemorragia interna há mais de 12 anos, e ela já tinha procurado as médicas, os médicos, os curandeiros, os sacerdotes, todos da época. E ela começou a ouvir falar de Jesus. Porque esse milagre não foi o primeiro milagre de Jesus. Esse milagre, ele está ali entre 18 e 19. Então chega alguém e fala para elas assim, olha, transformou a água no vinho. Como é que é? Transformou a água no vinho. Que ela começa a ficar despertada. Isso é eu e você contando aí fora. Mas eu fui no culto, quinta-feira, e o pastor Carlos ministrou na busca do Espírito Santo, e foi tão gostoso quando eu estava chorando de alegria, glorificando, e aquela alegria, aquela vontade de paz. Olha, eu fui no culto lá, e o pastor desceu, meu Deus, ele estava pregando de repente. Olha, eu fui lá no culto, a apóstola uma coisa não na minha cabeça, e quando ela ungiu, parece que saiu toda aquela dor, aquele cansaço, e ela começou a ouvir, Jesus transformou. Aí chega outro e fala para ela assim, olha, tem um certo Jesus andando por aí, e ele libertou um endemoniado, ele encontrou com um endemoniado, e quando ele olhou para o endemoniado, ele só disse, sai dele. E o demônio saiu e ficou limpo. E ela começou a ficar assim, bom, peraí, tem alguém fazendo alguma coisa diferente. E aí ela vai ouvindo a história, aí conta de novo a história, que é a história que Jesus estava entrando na cidade de Naim, e da cidade de Naim estava saindo. De um lado vindo Jesus com o cortejo, a comitiva da vida, e saindo o cortejo com a comitiva da morte. Jesus logo para tu, o que está acontecendo? A viúva falou do filho. Jesus abre o caixão, a Bíblia é cuidadosa e diz que ele tocou o esquife. Porque para ser um sacerdote não podia tocar no meu, porque era contra ele. Mas ele tocou e disse, João, levanta-te, volta a viver. Então aquela mulher ouve esse milagre, e ela começa a ouvir falar de Jesus, e assim vai acontecendo. Imagina, e ela já desistindo no coração dela, já cansada de procurar ajuda, desistida de procurar ajuda, ela fala, eu vou até Jesus. Nós podemos dizer amém? Amém. Você está me ouvindo, quando você decidir ir até Jesus, ouvir a chamada dele que diz,
Vinde a mim. Aquela mulher foi até Jesus, mas ela estava ali, mas ela precisava que Jesus disse ela. Ela queria que Jesus disse ela, sim, mas a fé dela desafiou a nossa fé, porque nós queremos chegar na igreja, queremos que Jesus se manifeste só para nós. E Jesus fala assim: eu, meu filho de Vanderlei, eu vim aqui hoje no culto para falar só com você. Eu, meu filho de Maria, é só com você que eu quero falar, eu não quero falar com mais ninguém. Não tinha senha, não era por ordem que chegava, era para aqueles que criam. E ela fala assim: eu creio, e é para ir até ele eu vou. Eu estava cansada, eu estava desistida. Ela jura que ela reconheceu. E por que ela reconheceu que Jesus tinha poder para libertá-la daquele fluxo de sangue, para curar ela daquela hemorragia? Porque ela ouviu falar das histórias de Jesus. Repita comigo, levanta sua mão direita e fala assim: Deus, me dê sabedoria para contar os milagres, as bênçãos que Deus está fazendo na minha vida, na vida da igreja, na vida dos meus irmãos. Amém? E graças a Deus. Dê uma aplauso, nosso Deus. Melhor esse aplauso. Ela reconheceu, então nós precisamos reconhecer. Primeiro é vir, depois reconhecer. Ela vem, a pessoa vem e sonda. Aí ela sonda e reconhece. Realmente, ele tem, ele pode. Aí a palavra diz, escute, a palavra diz em João 15, versículo 5, que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Nós não podemos curar a nós mesmos, mas nós podemos ser curados através da sabedoria que Deus deu para o médico. Sim. Podemos ser curados através de um chá. Sim. O corpo físico, ele depende do que é físico, mas o espírito e a alma depende daquilo que é divino. Mas Deus pode curar tanto as emoções cansadas, a depressão, a opressão, como pode curar também as enfermidades malignas, como câncer, como diabéticos, como aidéticos e tantos outros que estão lutando contra a enfermidade. Só que a pessoa tem que reagir. Ela tem que fazer por onde chegar até Jesus, porque a ordem vem. Então é por isso que as igrejas precisam continuar pregando a fé, uma fé que inspira, que motiva, uma fé que envolve. Precisamos ir até o enfermo que não pode vir até nós. Precisamos anunciar, e a palavra diz que sem Cristo nada podemos fazer. Pode ser o melhor pregador, pode ser o maior estudioso. Se Jesus não estiver com ele, não vai acontecer. Repita comigo, é para todos. Deus pode usar a criança, como pode usar o adulto para curar alguém, para libertar alguém. Nós precisamos falar. Então, depois que eu entendo que eu tenho que vir, que eu tenho que reconhecer que só Jesus pode fazer, eu preciso entender algo e começar a fazer o que está em Mateus 8, 2 e 3. Quando aquele leproso chega ao Senhor Jesus, ele diz assim: Mestre, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me curar. Você que está assistindo, escute, leia, depois você leia. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. O leproso chega e diz assim: Mestre Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar.
É como eu ir na oficina mecânica do irmão, porque eu sei que ele pode arrumar. É como eu ir no irmão que trabalha na pintura e falar: eu sei que você pode fazer pintura. É como eu ir na vidraçaria e dizer: eu sei que o senhor pode instalar o vidro. E aí ele olha para Jesus e diz assim: eu já ouvi contar as suas histórias e são verdadeiras, porque eu já investiguei. Transformou a água em vinho, curou a mulher hemorrágica, ressuscitou o morto, expulsou o demônio, fez o cego ver, fez o surdo ouvir, fez o aleijado andar, e agora eu estou aqui, eu estou leproso, e eu sei que tu podes. E aí ele faz a pergunta-chave: o Senhor quer me curar? O Senhor pode me curar? Às vezes nós sabemos que Jesus pode curar. Às vezes nós sabemos que Ele tem poder. Mas nós temos que fazer como esse homem que chegou e disse assim: se tu quiseres, repita comigo: Senhor Jesus, se tu quiseres, nesta noite, o Senhor pode me dar, me curar, me dar o meu milagre, tirar esse cansaço, essa fadiga, essa opressão, essa ansiedade, porque se o Senhor quiser, porque eu sei, e o Senhor pode. Então, se o Senhor quiser, faz o meu milagre. Ser, nós no Senhor. Faz o meu milagre acontecer. Aí Jesus olha para ele e fala assim: e eu quero. E eu quero. Irmão, Jesus não olha para ele e fala assim: deixa eu ver se você merece. Deixa eu ver se você merece. Deixa eu ver como é que é o seu comportamento na cidade. Deixa eu ver o seu histórico bancário. Deixa eu consultar o seu CPF. Deixa eu ver como é que você é na igreja. Deixa eu consultar se você está contribuindo na igreja. Não. Jesus não pergunta de quem ele é filho, ou de quem ele é pai, ou de quem ele é irmão. Jesus não pergunta se ele está de boa na sociedade. Jesus não fica fazendo pré-consulta avaliativa se ele tem crédito ou não tem para ser curado. Jesus não fez com ele, Jesus não fez com a mulher do sangue, Jesus não fez na hora de transformar a água em vinho, Jesus não fez na hora de ressuscitar o morto. Jesus simplesmente olhou para ele e falou assim: eu tenho poder para curar, e você reconheceu que eu tenho, e eu quero te curar, então seja curado. E ele foi curado para a honra e glória do nosso Deus. Deus não tem que medir se você merece ou não. Mas nós temos que reconhecer que Ele tem poder. Não importa se é uma maldição hereditária, se é uma maldição da nação, se é uma maldição voluntária. Não importa se eu estou frustrado com a vida, decepcionado com as pessoas. Não importa se eu estou cansado de ser traído, de ser enganado, de receber críticas. Se eu estou cansado, eu sinto e falo: Deus, me dá descanso, renova as minhas forças. Se eu estou fatigado, eu vou dizer ao Senhor: retira essa fadiga do meu coração, porque eu sei que o Senhor pode. A questão é: o Senhor pode e o Senhor quer. Aí Ele vai falar para você: eu quero. Eu quero. As pessoas dizem assim: se Deus quiser. Irmão, tudo que é bom, repita comigo: tudo que é bom, e que está de acordo com a palavra, Deus quer que aconteça. Glória a Deus. Deus não é entre nós que a bênção, nós ficamos pensando assim: se a bênção vier, eu não vai partir com ninguém, ela vai ser minha. Você já viu aquele
aquela brincadeira dos casamentos, que depois do casamento a noiva joga para trás do buquê e vira uma briga. Não, irmão. Jesus não está sorteando. E se todo mundo quiser casar, ele quer que casa, porque ele mandou o quê? Casar. Não é que me sorteio, que dá para sortear quem eu vou curar hoje. Não, é todos. Repita comigo: a cura, a libertação, o milagre, o livramento é para todos que creem. E eu sou. Dê uma aplauso a ele. Dê uma aplauso a ele. Porque se eu conheço a verdade me liberta. Você está relembrando uma verdade. Então eu tenho duas propostas para você nesta noite. A primeira é lógica. Você veio aqui para ser abençoado, você vai ser abençoado. Amém. A segunda é você contar a história de Jesus. Contar o que ele está fazendo na sua vida, na vida dos irmãos. Talvez você vai vir na igreja em alguns cultos e não vai receber a bênção porque não está precisando. Nem todo culto você precisa. Muitas pessoas estavam andando com Jesus e não precisavam de cura. Pedro não estava precisando de cura, João não estava precisando de cura, mas eles ficavam felizes quando alguém era curado. E eles contavam a história. A mulher do fluxo de sangue ficou sabendo que Jesus curava por boca de pessoas que foram curadas e por boca de pessoas que não foram curadas. Ou seja, eles não eram egoístas em não querer contar onde estava a bênção. Quando eu estudo a palavra, eu fico apaixonado. Eu tenho estudado nesses últimos meses a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu realizou mais de 30 milagres e não realizou nenhum milagre para ele próprio. Mais de 30, nem para ele, nem que beneficiasse ele. Em nenhum momento aparece Eliseu falando assim: Deus, eu agora quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Não. A preocupação dele como homem de Deus era abençoar. E nós, como servos de Jesus Cristo, nós ganhamos esse direito de orar e de bênção para nós, mas também para os outros. Nós temos esse privilégio de pedir: Deus, cura eu também, sara eu também, prospera eu também, tira eu desse problema judicial, dessa causa judicial, desse problema financeiro. Ei, Deus quer te abençoar, mas depois da bênção Ele quer que você vá e conte, para que outros ouçam. Aí a palavra se cumpre: o Espírito do Senhor está sobre mim. Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele vai me ungir para anunciar as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aos aprisionados, para que eles possam voltar a ter liberdade, ser livres, aos cegos para poderem voltar a ver. Olha que maravilha! Olha que bênção! Nós temos que tomar das bênçãos para abençoar, para repartir. E eu profetizo que Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ter bênção, que vai transbordar, e você vai falar: para quem que eu vou abençoar? Deus me mostra quem que o Senhor quer que eu abençoe, com quem o Senhor quer que eu compartilhe. Porque esse é o nosso Deus, que abençoa abundantemente. Quando Ele multiplicou os pães e peixe, Ele não multiplicou e deixou faltando. Nós vamos fazer as coisas, né? Eu vou falar nós, não vou falar eu. Eu fui ensinado a fazer as coisas para não sobrar.
vida. Vai para a sua. Escuta aí, você está mais para mim. Eu sou muito pobre, você seria convidado a comer completo. E tem casa que eu já cheguei e chama para eu não. Se eu for comer, eu acabo comigo sozinho. Porque faz um tempo tão regradinho. As panelinhas tão pequenininhas. Lá em casa, nós arrumamos. Eu falo com posso, desde que nós casamos, sempre faço. E se eu chegar com uma ou duas visitas, não tem que dar. Porque eu não sei quem vai aparecer. Se aparecer, eu morri. Então nós temos que arrumar. Ter isso. E é assim que eu quero ser na sua vida. Amém? Eu quero ser convidado a se colocar de pé. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos declarar aqui.